Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Então hoje vamos continuar nossa série de vídeos sobre os tempos verbais do francês. Esse é o último vídeo que eu vou falar do presente. Eu me dediquei um pouco mais ao presente porque eu acredito que o presente é de fato o tempo verbal mais complicado. Eu poderia fazer outros vídeos até, mas eu acho que a gente já caminhou bastante falando sobre o presente. A ideia hoje é a gente falar dos verbos que são os mais importantes para você começar a falar francês. Geralmente são os verbos que o professor vai focar com você. O que eu vou dizer é estudem bem o presente do francês, porque o presente ele vai ser importante para você criar outros tempos verbais, já que muitos tempos verbais tiram o radical de alguma das pessoas do presente. Então estudem o presente. O primeiro deles é o être, que é o verbo ser ou estar. Muitas vezes a gente esquece que o être ele pode ser também o estar. Então quando eu digo je suis en mars, eu estou em março, e quando eu digo je suis professeur, eu sou professor. É um verbo irregular, eu diria que ele é irregular em todos os tempos verbais. Ele no presente vai ser je suis. Geralmente piada ruim é bom para você memorizar as coisas, então eu gosto de lembrar que Deus é brasileiro e Jesus é francês. Je suis. É uma piada horrível, a gente não ri, mas piadas ruins ajudam a memorizar às vezes alguma coisa. Depois você tem o tu, que é igual o carioca falando, tu é. A gente fala isso, tu é. Só que o tu, em francês, ele é o i com bico, é tu. Então, tu é. Aí eu repito, il est. Nu, para mim, lembra muito o português. Nós somos, nous sommes. Vous, ele é diferente mesmo, vous êtes. E, finalmente, também me lembra o português, ils sont. Esse verbo être, sem dúvida, ele é essencial. Você vai usar ele para fazer o passado. Você vai usar muito ele. Muito, 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 muito. Depois dele você tem o verbo avoir, que é o verbo ter, que também é essencial. Sem ele eu não faço o passado, por exemplo. O verbo avoir, que é o verbo ter, geralmente eu tenho dificuldade com ele porque ele é muito pequeno, ele é muito curto. Quando eu digo eu tenho, eu vou dizer só j'ai. J'ai. E prestem atenção, apesar de ter variação linguística ali, o eu é je. Eu com bico, é um e com bico, je. Enquanto que eu tenho vai ser j'ai. Eu é je. E o aí eu costumo trabalhar exemplo em som de é, para ficar didaticamente mais simples de entender que o aí tem som de é. Tu, a, i, a. Então repara como é curto esse verbo. Nu para mim é o mais fácil, porque é aquela revista de cosmético, né? Qual? Abelha Rainha? Inodê? Não, Avon. Nous avons. Só que tem um S no final. Vous avez. Vous avez. E a última pessoa é ils ont. Prestem atenção na diferença entre eles são e eles têm. A diferença que eles são é ils sont com S. E a diferença do eles têm é ils ont. Faz um som de Z ali. Ils ont. E é isso. Esse é o verbo ter. Dois verbos essenciais. Em seguida, a gente pode falar do verbo aller, que é o verbo ir, que dentre outras coisas possibilita que eu fale o futuro. Eu vou comprar, je vais acheter. Eu vou estudar, je vais étudier. Eu vou trabalhar, je vais travailler. Assim como em português eu não costumo falar tanto eu vou ir. Vou ir ao cinema, eu falo só je vais au cinéma. É o suficiente, mas a princípio eu posso dizer je vais aller au cinéma. Esses três verbos, o être, avoir e aller, eu consigo a princípio construir o passado, que a gente vai ver no próximo vídeo, e o futuro igualzinho a gente faz. Eu vou e coloco o verbo que eu quero. Como é que eu conjugo? Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Repetindo, je vais, tu vas, il va. Reparem que parece um pouquinho o verbo avoir, né? Mas com V na frente. Pelo menos no som. J'ai, je vais. Tu as, tu vas. Il a, il va. Agora o nós e o vós. Há uma tendência ao nós e vós, muitas vezes, eu olhar o radical. Eu olhar o infinitivo. Assim como eu fiz no avoir, porque se eu olhar aqui avoir ou haver, fica avons. A mesma coisa com aller. O ALL fica nous allons, vous allez. E o il me lembra no português, ils vont. Em seguida, eu vou aproveitar esse gancho do je vais e falar do verbo querer, que é o vouloir. Também é essencial. Talvez você já tenha ouvido a música da Zaza. Je veux l'amour, la joie et la bonne humeur. Então, je veux, eu quero. Muito cuidado com je veux, porque é muito difícil para a gente que é brasileiro diferenciar eu vou do eu quero. Eu vou é com je vais, je vais.
Já eu quero é um E com bico, je veux, je veux. E daí repito, je veux, tu veux, il veut. Lembra que eu falei que o nós e o vós eu volto ao radical? Então foca isso. O nós, ó, olha ali o infinitivo. Lembra que o nós e vós eu volto para o infinitivo? Então foca nisso. V-O-U-L, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Geralmente o verbo vouloir, que é o verbo querer, ele é trabalhado junto com o verbo pouvoir, que é o verbo poder. Esses dois verbos são verbos muito parecidos. Quanto que eu tenho o verbo querer, je veux, se eu trocar o V pelo P, vira o verbo poder, je peux. O verbo poder, pouvoir, vai ser je peux, tu peux, il peut. Assim como nos outros verbos, quando eu chego no nós, eu vou olhar o infinitivo. Então você vê ali pouvoir, P-O-U-V. Dali eu faço nós, nous pouvons, e o vós, vous pouvez. E finalmente, quando eu tenho a terceira pessoa, seja do vouloir, seja do pouvoir, você repara que ele tem um pouco daquilo que eu disse no último vídeo. Eu retomo o radical que eu usei no eu, tu, eles, só que se eu colocasse a regra certinha, ficaria um som estranho, ficaria peu, enfim, não daria certo. Então eu coloco esse V, no caso do pouvoir, tirado do infinitivo, ils peuvent, assim como no vouloir, ali do lado, se você reparar, a ideia é a mesma, né? Eu voltei para o primeiro radical, veut, só que, e essa letra é, nesse caso, o L, né? Veulent, que também vem lá do radical. Até aqui, quais verbos você tem que estudar? O être, avoir, aller, pouvoir, vouloir. A gente também acrescenta o devoir, que é o verbo dever. Aqui, muita atenção, porque o verbo dever em português muitas vezes está ligado ao dinheiro, né? Eu devo 10 reais. Quando eu falo de uma obrigação, eu devo ir ao shopping, por exemplo, eu prefiro em português falar ter que. E aí acontece muitas vezes do aluno querer fazer essa tradução literal e fazer ter que usando o verbo avoir, que é o verbo ter. E aí ele faz je que. E isso é um absurdo. Você não vai criar em francês je que. Quando você quer dizer eu tenho que, eu uso o verbo dever, je dois. Então eu tenho que sair, je dois sortir. Eu tenho que trabalhar, je dois travailler. Esse então é o verbo devoir. Je dois, tu dois, il doit. Por quê? O I em francês tem som de UA, por isso doit, doit, doit. O nu e o vous, você já deve estar começando a perceber, eu vou olhar lá o infinitivo. Devoir, devons, nous devons, vous devez. E a terceira pessoa, mais uma vez eu faço aquilo. Eu volto para o primeiro radical, je dois, mas acrescento uma letra. Então fica doivent, esse V que vem do infinitivo. Devoir. Então, ils doivent. Je dois, tu dois, il doit. Nous devons, vous devez, ils doivent. O verbo fazer é extremamente importante, é um verbo irregular. A primeira pessoa vai ser je fais, tu fais, il fait, nous faisons. Porém, contudo, todavia, entretanto, o vous de fato é irregular, é faites, vous faites. Só existem 3 verbos do francês que não fazem o vous com z, que é o verbo fazer, ser ou estar, que é o être, e o verbo dizer, que é o dire. Fora isso, todos os verbos em francês vai fazer em EZ. E por isso o faire é irregular. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites. E a terceira pessoa é font, ils font. Que se você botar lado a lado, que tem muita semelhança com a terceira pessoa do être, avoir, aller, ils sont, eles são ou eles estão. Ils ont, eles têm. Ils vont, eles vão. E ils font, eles fazem. É um verbo muito importante. Ele é usado para falar de meteorologia, falar de clima. Depois desse, você pode dar uma olhada no verbo prendre, o verbo pegar ou tomar. O verbo prendre, je prends, tu prends, il prend. Quando eu chego no nós e vós, o que eu faço? Eu vou olhar o infinitivo, até o N. Nous prenons, vous prenez e ils prennent. Atenção, aqui eu vou dobrar o N. O que vem depois? O que vem depois desses verbos? Bom, a gente começa a inserir verbos como saber e conhecer, savoir e connaître. O verbo saber, da célebre frase que vocês aprendem, je ne sais pas, vai ser je sais,
tu sais, il sait. O que eu vou fazer no nós? Olhar o infinitivo. Savoir, nous savons, vous savez. E na terceira pessoa, mantém ali esse Vzinho e fica il savent. Já o conhecer, connaît, tu connais, il connaît. No, se eu for seguir a ideia do ANS, ficaria connaît on. Não é legal. Então a letra que eu coloco aqui é um SS. Connaissons. Vous connaissez, il connaissent. Show! Eu estudei o savoir e o connaître. Lembrando que basicamente tudo isso que eu estou falando nesse vídeo é o que o professor trabalha com você em um semestre. Porque esse vídeo vai ser um guia. Você descobriu que tem que estudar o ética, então você vai parar agora. Você vai estudar o verbo ética, vai criar estruturas com o verbo ética. Quando você se sentir seguro, você passa para o próximo. Essa é a ideia. Opa, o que mais eu posso ver nessa lista? Eu diria que já está bom. Mas, se eu quiser ir além, alguns outros verbos de ação que são colocados nessa lista é o partir, do qual eu já falei no segundo vídeo, que são aqueles verbos que têm aquela conjugação. Além disso, o verbo dizer também. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Esse verbo é irregular, como eu disse, ele é um dos 3 verbos que não tem Z no vous. Finalmente, o último dessa lista, que seria o primeiro vídeo que a gente gravou, que são os verbos do primeiro grupo, ou seja, aqueles que terminam em ER, os mais regulares em francês, os mais fáceis de conjugar e que também compõem 90% dos verbos da língua francesa, que é o verbo com parler. Esse grupo, você volta lá para o primeiro vídeo dessa série. E agora a ideia é que você veja o vídeo, pause, vai estudar o tempo, vai estudar o verbo, crie estruturas, volte aqui. Aqui você tem uma listazinha que você deve começar a estudar para começar. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, curte, compartilha. Compartilha com a sua turma de francês. A ideia é a gente continuar com essa série. Próximo vídeo, a gente vai entrar no passado, o tão temido passé composé, que em português é o pretérito perfeito. É isso. Merci bien, à la prochaine.